pecado? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Existem alguns grupos religiosos ensinando que o pecado ele é herdado. Portanto, as crianças nascem em pecado. Essa doutrina forma a base para a prática do batismo das crianças. Não devemos confundir natureza pecaminosa com obras, com conhecimentos, entendimentos e atitude das vossas obras. São coisas totalmente diferentes. A Bíblia ensina que o pecado não é hereditário. O pecado é uma violação da lei. Conforme lemos em 1 João, capítulo 3, versos 4. Todo aquele que comete pecados desobedece à lei de Deus, porque o pecado é uma desobediência a Deus. O pecado é cometido, não é herdado. Vamos ver o que o profeta Ezequiel disse, conforme está no livro de Ezequiel, capítulo 18, versos 20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. Um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações, e não daquelas feitas por qualquer de seus ancestrais. O que é que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, verso 6? Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Então, veja aí uma individualidade das obras. Também é falado em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. A palavra novamente enfatiza da individualidade daquele que peca. Se você cometer alguma boa obra ou alguma má obra, isso você estará pagando perante Deus. A Bíblia ensina que as crianças são sem pecados e para entrar no céu devemos ser como criança. Será que é isso mesmo que diz a palavra de Deus? Lemos então no livro de Mateus, capítulo 19, verso 14. Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Para nós entrarmos no reino dos céus, devemos ser como uma criança. Jesus enfatiza que as crianças sempre carregam louvor a Deus. Lemos então em Mateus capítulo 21, a partir do verso 15. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosanna ao filho de Davi! Verso 16. E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, verso 17. Claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? A palavra de Deus é muito clara, aonde as crianças e até mesmo os bebês recém-nascidos, que é referenciado a essas criancinhas, sempre oferecerão um louvor perfeito ao nosso Deus. Moisés falou de crianças que não conheceram nem o bem nem o mal, conforme lemos em Deuteronômio capítulo 1, verso 39. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Está aqui mais uma parte onde é entendido de forma clara que as crianças, não conhecendo o bem e o mal, não contêm pecados. Pensa comigo.
Se o pecado fosse hereditário, então Cristo Jesus seria um pecador ao nascer, porque ele veio de uma mulher que é pecadora, nesse conceito de ensinamento doutrinário desses grupos que defendem esses tipos de pecados hereditários. Mas vejamos o que diz a palavra de Deus em aos Hebreus capítulo 7, verso 26. Por isso Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Eu vou repetir essa parte. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Então aqui está colaborando de que não existe pecado hereditário. Quando uma criança cresce, chega ao tempo em que ela é atraída por seus próprios desejos, é tentada e peca. Quando ela já chega ao conhecimento do bem e do mal, aí sim, com seus maus desejos, ela começa a pecar. Lemos então no livro de Tiago, capítulo 1, nos versos 14 ao 15, verso 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Verso 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. A doutrina que as crianças já nascem com pecados é totalmente antibíblico. Somente aquelas que pudessem crer e se arrepender eram pessoas preparadas para o batismo. Conforme tem aqui algumas referências bíblicas, livros de Atos 2:38, 8:12, 18:8 e outras partes mais da palavra de Deus, aonde mostra claramente que para você ser batizado, para você entender ou se arrepender dos seus pecados, você tem que ter conhecimento do pecado. Você tem que ter discernimento do pecado. Senão, como é que você vai se arrepender dos seus pecados? Arrependimento é aquilo que se resulta através de algo que você reconheceu. Se você reconheceu o seu erro, então é quando você se arrepende. Jesus, ele nasceu sem pecado, porque todos os homens nascem sem pecado. Canal Sintonia Divina, deixe o seu like e nos ajude.